Eu sou a última sereia do mundo. Nasci com o poder de fazer 3 desejos. Na primeira vez, meu namorado, Charlie Sullivan, estava à beira da morte. Sacrifiquei meu filho que ainda não havia nascido e minha capacidade de ter filhos, desejando que Charlie vivesse uma vida longa e saudável. Na segunda vez, a família Sullivan estava à beira da falência. Abandonei minha vida inteira de cultivo, desejando que eles pudessem ressurgir das cinzas e prosperar novamente. Na terceira vez, Maria Jones, a namorada de infância de Charlie, estava morrendo em trabalho de parto. Ele me forçou a me sacrificar novamente, pelo parto seguro de Maria e seu filho. Quando recusei, ele me jogou numa prisão masculina. $1 por turno. Faça o que quiser. Ela não pode engravidar de qualquer jeito. Naquela noite, gritei até minha voz falhar. Ao amanhecer, usei minha vida para ativar o amuleto de pérola para meu último desejo. Quero que aqueles que me traíram e me feriram percam tudo. Que suas famílias sejam arruinadas, suas vidas terminadas, e nenhuma sepultura acolha seus ossos. Quando Charlie entrou, eu estava deitada na sujeira. O último homem tinha acabado de sair, puxando as calças. Ele viu Charlie e riu baixinho. Obrigado pelo presente, Sr. Sullivan. Sua esposa tem um gosto muito bom. Sem piscar, Charlie pegou um vaso e o quebrou na cabeça. Com um estrondo, cacos voaram para todos os lados. O homem gritou enquanto era arrastado para fora. Charlie se aproximou, seus olhos percorrendo meu corpo ensanguentado e mutilado. Ele zombou. Você sabia que estava errada? Quando não respondi, ele suspirou e gentilmente limpou a sujeira do meu rosto. Adriana, me ajude só mais uma última vez. Eu sei que você está com ciúmes, mas a criança na barriga de Maria é minha. Você não pode ter filhos, mas também não pode esperar que os outros não tenham. Me lembrei de quando éramos jovens. Depois que sacrifiquei meu filho ainda não nascido para salvá-lo, ele se ajoelhou ao lado da minha cama chorando até desmaiar. Me abraçando, com os olhos vermelhos de culpa. Ele jurou que nunca me decepcionaria. Mesmo sem um filho, eu te amarei para sempre. Aquela promessa bumerangue caiu bem entre meus olhos. Lambe o sangue dos meus lábios e, sob o olhar esperançoso de Charlie, balancei a cabeça lentamente. Ele se foi. A última chance se foi. Há poucos momentos, troquei minha vida pelo meu último desejo. Agarrando o pingente de pérola, sussurrei, Charlie, você vem para o inferno comigo. Charlie não ouviu a última parte. O telefone dele tocou. Era o hospital. Em pânico, ele me levou para lá. Maria está em trabalho de parto. Adriana, apresse-se e faça o pedido para que ela e seu bebê estejam seguros. Maria era sua namorada de infância. Ela alegou que seu bebê era uma santa reencarnada. E somente a bênção de uma sacerdotisa sereia poderia garantir um nascimento seguro. Charlie acreditou nela. Ele me forçou a usar o terceiro feitiço para desejar que Maria e seu filho ficassem bem. Mas ele não sabia. Uma sacerdotisa sereia só tem direito a 3 desejos na vida. E cada desejo exige um sacrifício igual. Na primeira vez, eu abri mão do meu filho que ainda não havia nascido para salvar Charlie. Na segunda, eu abri mão do cultivo da minha vida para salvar a família Sullivan. O terceiro desejo me custaria a vida. Contei tudo a ele. Mas Charlie não acreditou em mim. Assim como Maria disse. Você está com ciúmes dela estar grávida do meu filho. Então inventou toda essa história para machucá-la. Como punição, ele me jogou numa prisão masculina. Fui torturada a noite toda, meu corpo quebrado. E agora, ele ainda queria que eu abençoasse Maria. Da sala de parto vieram gritos de agonia. Charlie explodiu de raiva, me chutando no peito. Ela está lutando pela vida lá dentro. E você ainda está fazendo joguinhos de ciúmes? Adriana, esta é sua última chance. Você vai fazer o pedido ou não? Quando fiquei em silêncio, sua fúria atingiu o teto. Com uma risada fria, ele fez uma ligação. Momentos depois, o mordomo trouxe uma caixa de jacarandá. No momento em que vi o que havia dentro, meu corpo inteiro ficou frio. Para as sereias, além do dom de conceder desejos, as coisas mais preciosas eram as 108 escamas em suas caudas, a fonte de sua força física. Nas mãos de Charlie estava o escudo de escamas. Eu o fiz para ele quando eu mais o amava, forjando-o com cada uma das minhas escamas e com o sangue do meu coração. Só para mantê-lo seguro. Para criá-lo, fiquei inconsciente por 3 meses. Quando acordei, meu corpo havia perdido suas defesas naturais. Eu não era mais forte que qualquer humano. Agora, Charlie brincava com as escamas, com um brilho brincalhão nos olhos. Adriana, lembro que você disse que este escudo é feito das escamas da sua cauda, presas à sua alma. O escudo de escamas era indestrutível. Lâminas, balas, fogo, água, nada funcionava. Só havia uma maneira de destruí-lo. E eu só tinha contado para Charlie. Não, Charlie, por favor, eu imploro. Não. O terror me fez tremer. Eu sabia o que estava por vir. Ignorando meus apelos, ele mandou alguém trazer uma adaga. A lâmina fria pressionou meu peito e empurrou. A faca cortou minha pele. O ferimento sarou. Ele cortou novamente, repetidamente, lentamente. Rachaduras se espalharam pelo escudo de escamas. Como foi forjado a partir de minhas escamas? Somente minha carne e meu sangue poderiam quebrá-lo. O escudo estava encharcado de sangue. À medida que derretia, minha alma parecia estar sendo dilacerada. Meu corpo se despedaçou. Minha mente ficou turva. Só restava um pensamento. Isso dói, dói muito. A Sra. Jones deu à luz. É um menino! Parabéns, Sr. Sullivan. Meu corpo estremeceu. Minha mente clareou. A maldição entraria em vigor em 3 horas. Eu precisava permanecer viva, para vê-los cair no inferno com meus próprios olhos. Maria havia dado à luz em segurança. Charlie finalmente respirou aliviado. Maria, obrigada por me dar um filho saudável. Uma dor aguda atingiu meu peito. 6 anos atrás, para salvar Charlie, sacrifiquei meu filho ainda não nascido. Depois que o desejo se realizou, lutei para dar à luz um natimorto, meio humano, meio demônio. Charlie ajoelhou-se ao lado da minha cama a noite toda. No dia seguinte, ele enterrou pessoalmente a criança. Pensei que, mesmo que ele não me amasse, pelo menos ele amava o nosso filho. Mas vendo a alegria dele quando Maria deu à luz, eu finalmente entendi. Ele sempre desprezou a mim e ao nosso filho.
De repente, ouviu-se o grito de uma enfermeira vindo da sala de parto. Emergência! A senhora Jones está com hemorragia. Ela precisa de sangue, rápido! Tire-o da Adriana! O sangue dela combina com qualquer tipo, e tem propriedades de cura. Sem hesitar, Charlie me puxou para cima, me arrastando para a enfermaria. A agulha grossa perfurou minha veia. Em instantes, a bolsa estava completo. Já tiramos 800 milímetros. Ela não parece bem. Devemos continuar? Charlie olhou para meus lábios pálidos. Um lampejo de hesitação cruzou seus olhos. Mas foi rapidamente interrompido por sua mãe. Julia Nilsson, que veio correndo até mim. Continue tirando. É meu neto ali. Julia me deu um tapa forte. Se você tivesse feito o pedido, meu neto já teria nascido em segurança. A culpa é toda sua. Charlie assentiu. Tudo por Maria e pelo bebê. A enfermeira assentiu e tirou mais 2 bolsas. A perda de sangue fez minha cabeça girar. Meu corpo ficou mole e caiu para trás. Meu pulso bateu em uma cadeira com um estrondo agudo. Os olhos de Julia brilharam ao vê-lo. Ela agarrou meu pulso. A pulseira de sangue do clã Tritão? Aquela que traz boa sorte e proteção a quem a usa? Um tesouro como este deveria ser o primeiro presente do meu neto. O clã dos Tritões prosperou por milhares de anos, deixando para trás incontáveis tesouros. Julia tentou várias vezes obter alguns de mim, mas eu recusei todas as vezes. Ela guardou rancor. Ficou do lado de Maria e planejou me expulsar da família Sullivan. Deixei que ela pegasse o bracelete de sangue. Ela não sabia. Só descendentes de Tritões podem usá-lo. Qualquer outra pessoa seria amaldiçoada. O infortúnio se segue, e a morte chega logo depois. Maria finalmente saiu da sala de parto. Ela sorriu fracamente para mim. Adriana, mesmo que você não tenha nos ajudado, eu prometi a Charlie. Quando o bebê completar 1 mês, eu me mudo. Esta criança é sua. Ela e Charlie cresceram juntos. Antes da família Sullivan ruir, ambas as famílias planejavam casá-los. Mas quando a família Sullivan faliu da noite para o dia, Maria fugiu para o exterior sob o pretexto de continuar os estudos, deixando Charlie sem pensar 2 vezes. Mais tarde, Charlie retornou e se tornou a estrela em ascensão da cidade. Em contrapartida, o pai de Maria fez uma péssima jogada nos negócios. E a família Jones declarou falência. Maria correu de volta para casa, desesperada, e se agarrou a Charlie. No início, Charlie não queria nada com ela. Ele a desprezava. Ele não a deixava chegar perto e a amaldiçoava toda vez que ela aparecia. Todos em Los Angeles sabiam. Não havia ninguém que Charlie odiasse mais do que Maria. Mas lentamente, as coisas mudaram. Ele ainda a humilhava em público e em privado. Mas depois de cada fuga chorosa, ele a encarava, perdido em pensamentos. Quando ela chorou, os olhos dele não continham mais ódio. Eles suavizaram, transformando-se em pena. Eu vi tudo, mas não consegui evitar. Uma noite, numa festa, Charlie ficou bêbado e dormiu com Maria. O quarto cheirava a luxúria. Era nojento. Quando o confrontei, ele puxou Maria para seus braços, dizendo: foi um acidente. Maria é inocente. Pediu divórcio, mas Charlie recusou. Ele chamou isso de erro, caiu de joelhos e jurou que não aconteceria mais. Pedi a cabeça e o perdoei. Mas então Maria apareceu, grávida, dizendo que estava carregando o bebê de Charlie. Ela disse que não queria arruinar nosso casamento. Ela só queria se redimir dando um filho a ele. Charlie, eu te amo de verdade. Mesmo que eu não receba nada em troca, estou disposta a ter seu bebê. Seus soluços me trouxeram de volta ao presente, olhando para o bebê em seus braços. Seus olhos ficaram vermelhos e ela engasgou. Mas eu não suporto abrir mão do meu bebê. Charlie apertou meu pulso com mais força. Seus olhos se encheram de culpa. Maria, você é a mãe dele. Laços de sangue não podem ser cortados. Mas e a Adriana? Fingi não ouvir e apenas olhei fixamente para o bebê em seus braços. Depois de um longo silêncio, não consegui evitar de cair na gargalhada. Meus poderes se foram, mas meu dom de sereia permaneceu. Através do meu olho celestial, eu vi claramente. Este bebê não tinha nenhum vínculo de sangue com Charlie. Ridículo. Charlie se achava tão inteligente, mas o filho de Maria nem era dele. Mas ele não sabia. Depois de um momento de silêncio, ele de repente me puxou para fora da sala. Adriana, você é minha esposa. Posso te dar status, riqueza, tudo. Maria não tem nada. Ela não quer nada. Ela só quer um pouco de amor de mim. Há 6 anos, para retribuir sua gentileza, eu a deixei e me casei com você. Desta vez, não posso decepcioná-la novamente. Adriana, você me ama há tanto tempo. Não pode ser generosa só desta vez? Minhas lágrimas já haviam secado há muito tempo. Olhei para ele, entorpecida, sem palavras. Talvez eu parecesse muito arrasada, porque Charlie suavizou a voz, tentando me acalmar. Eu prometo, mesmo que Maria fique, você sempre será minha única esposa. Meu amor pertence a você. Ele me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro, dizendo: eu te amo, Adriana. De costas para ele, fechei os olhos exausta. Era inútil. Minha vida estava se esvaindo. A maldição estava próxima. Nada do que eu dissesse mudaria alguma coisa agora. A ternura de Charlie durou apenas um momento. Naquela noite, ele invadiu meu quarto com ferocidade. Puxou meus cabelos e me arrastou em direção a Maria. Salve-o, Adriana! Eu ordeno que o salve! O rosto de Maria estava coberto de lágrimas. Ela caiu de joelhos na minha frente, desesperada. Adriana, eu imploro, por favor, salve meu bebê. Ele é a reencarnação de um santo. Seu corpo mortal não aguenta. Você é uma sacerdotisa sereia. Só o seu desejo pode salvá-lo. Mas eu vi claramente. Reencarnação de um santo? O rosto do bebê estava coberto de erupções cutâneas. E a dificuldade para respirar era uma reação alérgica. É só uma alergia. Antes que eu pudesse terminar, Maria me interrompeu, sufocando os soluços. Charlie, deixe-me falar com Adriana a sós. De mulher para mulher. Ela entenderá o que significa ser mãe. Assim que Charlie saiu, seu rosto se contorceu. Como você ousa viver? Sua vagabunda imunda. Passada de um lado para o outro por inúmeros homens. Que direito você tem de roubar Charlie de mim? Com isso, ela levantou o bebê bem alto,
e então o jogou com força no chão. Não! Não consegui pará-la a tempo. O bebê caiu no chão, se contraiu algumas vezes e depois ficou imóvel. Ao mesmo tempo, os gritos de Maria encheram a sala. É tudo culpa minha. Me odeie se quiser. Por que descontar no meu bebê? Ela agarrou o embrulho sem vida e correu em direção à porta como uma louca. Charlie, foi ela. Ela matou o nosso bebê. A porta se abriu de repente. 2 mãos apertaram meu pescoço. Virei-me e encarei meus olhos vermelhos. Você merece morrer. O engasgo roubou meu fôlego. Agarrei as mãos de Charlie, balançando a cabeça. Eu não tinha medo da morte. Mas se eu morresse agora, a maldição não faria efeito. Como eu poderia me vingar? Lágrimas escorriam por seus dedos. Seu aperto de repente afrouxou. Ele me encarou friamente. Então, depois de uma pausa, um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Adriana, vou garantir que você queria estar morta. Charlie manteve sua palavra. Ele me trancou no porão. Na escuridão, inúmeras mãos me apalparam. A dor era tão aguda que meus nervos ficaram dormentes. Mas isso não foi o suficiente para ele. Ele me despiu e me obrigou a me ajoelhar na neve. A nevasca uivava. Charlie ficou parado perto da janela do chão ao teto. Abraçado a Maria, observando-me lutar no frio. O tempo passou. A neve se acumulava em volta das minhas pernas. Depois de um longo tempo, meu corpo ficou completamente dormente. A tortura sem fim sugou minha vida, deixando apenas uma tênue centelha que mal se mantinha. Passos pararam na minha frente. Charlie zombou. Pare de fingir. Você é uma sereia. Esse tipo de lesão não é nada pra você. Os corpos dos tritões eram fortes e imunes ao frio. Mas Charlie não sabia que quando fiz meu segundo desejo para a família Sullivan, sacrifiquei todos os meus poderes. Agora, eu não era diferente de um ser humano normal. A geada cobria meus dedos. Minha visão ficou turva. Olhei para cima e vi nuvens escuras se formando no céu. Quase lá, quase. 10, 9, 8, 7. Quando o número final caiu, eu comecei a rir. Charlie, vou arrastar você para o inferno comigo! Depois que morri, um raio atingiu Charlie. Estranhamente, porém, Charlie não foi afetado em nada. Eu era a única que sabia que isso era obra da maldição. A família Sullivan logo estará acabada. O trovão ensurdecedor atraiu a atenção de todos na família Sullivan. Julia correu e viu Charlie ajoelhado ao lado do meu cadáver. Julia apenas lançou um olhar antes de desviar o olhar, enojada. Que bom que você se livrou disso. Bem, acho que é a hora certa para Maria tomar o seu lugar. Esta mulher matou o neto mais velho da nossa família. É isso que ela merece. Vá ver Maria. Ela ainda está com o coração partido por ter perdido o filho. Julia disse enquanto tentava arrastar Charlie em direção à vila. Mas Charlie não se moveu. Ele estava apenas olhando para o meu corpo, atordoado. Como ela pôde morrer? O quê? Charlie me viu morrer com seus próprios olhos. E, por um momento, a confusão cruzou seu rosto. Mas logo ele concluiu que isso era apenas um meio de ganhar favor para mim mesma. As sereias têm corpos fortes e nunca morrerão tão facilmente. Adriana deve estar fazendo isso só para me irritar. Ela está usando algum tipo de truque para fingir a própria morte e ir embora. Não, preciso fazer algo a respeito desta vez. Charlie estava resmungando para si mesmo sobre o meu corpo quando Maria se aproximou. Ele agarrou Maria e disse friamente: Adriana, estou te avisando, fugir de casa não vai funcionar comigo. Volte e se ajoelhe diante de Maria imediatamente. Peça desculpas a ela, e eu pensarei em te perdoar. Ou então, minha alma estava flutuando no ar, olhando para baixo e achando engraçada a cena à minha frente. Ele realmente tentou ameaçar um cadáver. Um clarão prateado atraiu a atenção de Charlie. Ao ver o anel prateado na mão direita do cadáver, ele ficou subitamente atordoado. Ele provavelmente se lembrou de que este foi o primeiro presente que me deu, quando nos conhecemos. Naquela época, seu pai faleceu inesperadamente e a família Sullivan faliu. Charlie olhou para Julia, que só conseguia chorar e não fazer mais nada, e cerrou os dentes. Ele jurou assumir a responsabilidade de revitalizar a família Sullivan. Foi o presente que Charlie me deu quando ele estava mais pobre, com o dinheiro que havia economizado durante um mês. Até hoje, ainda me lembro daquela cena na pequena e abafada casa alugada, onde Charlie colocou o anel no meu dedo com os olhos vermelhos. Adriana, você é tudo que eu tenho. Mais tarde, Charlie voltou e me encheu de presentes caros, todos valendo uma fortuna. Mas a única coisa que eu sempre usei foi este anel. O pequeno anel prateado em forma de borboleta brilhava friamente ao luar. Charlie pensou nos anos que passamos apoiando um ao outro. Foi então que ele finalmente percebeu que havia me prejudicado. Adriana, volte. Serei bom com você desta vez. Mas eu estou morta. Não posso voltar. No terceiro dia após minha morte, Julia, às escondidas, colocou um copo de leite com droga na mão de Maria. Maria, você e Charlie foram namorados de infância. Eu vi vocês dois crescerem desde pequenos. Eu te amo como se fosse minha própria filha. Não tem jeito, a criança se foi. Vocês dois ainda são jovens. O que mais importa agora é que você dê à luz um herdeiro para a família Sullivan. Maria assentiu timidamente e levou o copo de leite para o quarto de Charlie. Menos de 10 minutos depois, seus gritos foram ouvidos no quarto. O rosto de Charlie ficou vermelho por causa da droga, mas seus olhos permaneceram calmos. Ele encarou Maria, que estava caída no chão, sem o calor e o amor que sentira por ela no passado. Você me enganou uma vez e acha que pode me enganar de novo? Se você não tivesse me drogado antes, Adriana e eu nunca teríamos nos separado. Charlie suprimiu a frieza em seus olhos. Eu não percebi onde meu coração realmente estava antes. Eu confundi minha relutância em deixar você ir com amor. Agora eu entendo que só amo Adriana. Quando Adriana voltar, você pode ir para o exterior. Minha alma estava flutuando no ar. E eu não conseguia parar de rir da cena diante de mim. Para Charlie, não havia certo ou errado entre mulheres. Havia apenas ciúme. Sendo ele o alvo da disputa, quem ele favorecesse estaria certo. Ele tratava alguém como um tesouro quando o amava, e como lixo quando não o amava. Era assim que Charlie fazia as coisas. Mas não importava. O que ele tirou de mim, ele terá que retribuir imediatamente e integralmente. Maria ainda tentava se safar. Eu te amo demais.
Charlie, Adriana morreu. Nós crescemos juntos. Ninguém é mais adequado para você do que eu. Deixe-me ficar ao seu lado em vez dela. Julia ouviu o barulho e correu. Ao ver isso, ela rapidamente tentou acalmar as coisas. Maria tem razão. Adriana já morreu mesmo. Você vai ficar solteiro para sempre, só por ela? Cale-se! Charlie de repente ficou furioso e agarrou o pescoço de Maria. Adriana não está morta. Ela só saiu com raiva. Ela vai voltar logo. Ao ver o rosto de Maria corar e o branco dos seus olhos começar a aparecer, Julia correu para deter Charlie. Foi inesperado que assim que Charlie a soltou, Maria gritou com os olhos vermelhos. Charlie, você realmente ama uma mulher que matou seu próprio filho com as próprias mãos? É um fato que Adriana matou nosso filho com as próprias mãos. Não. A jovem, que estava escondida atrás da porta e escutando, levantou-se. Eu me lembrei dela. Seu nome era Emma. Ela era ajudante de cozinha na casa dos Sullivan. Ela me devia favores. Quando Charlie me colocou em confinamento solitário, ela secretamente me trouxe comida, correndo o risco de ofender Charlie. Emma gritou. O filho da senhora Jones morreu sufocado por alergia a frutos do mar. Não tem nada a ver com a senhora Sullivan. Ela reuniu coragem e pegou os panos esquecidos. Charlie franziu a testa e levantou o pano branco. O rosto sem vida da criança estava coberto de densas manchas vermelhas. E isso provava tudo o que ela dizia. O rosto de Maria empalideceu. E ela ainda queria discutir. Você está falando bobagem. Meu filho é a reencarnação de um santo. A marca no rosto dele é a marca de um santo. É o símbolo de que ele é um santo. Maria ainda queria se apoiar naquela farsa. Sobre seu filho ser a reencarnação de um santo para salvá-la. Mas Emma continuou com a voz abafada. Quando ele nasceu, o médico disse que ele não podia comer frutos do mar. Foi a senhora Jones quem pediu pessoalmente a cozinha que enviasse comida contendo frutos do mar. Charlie, ele era nosso sangue e carne. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. Como pude ser tão cruel a ponto de usá-lo para incriminar Adriana? Maria a interrompeu em voz alta, mas no momento seguinte, houve uma batida na porta e o mordomo ficou do lado de fora, respeitosamente. Sr. Sullivan. Há um homem que se apresenta como Sr. Sanderson lá fora, procurando pela Sra. Jones. Ele afirma ser. O mordomo fez uma pausa. Seus olhos percorreram Maria imperceptivelmente. E então disse. Ele afirma ser o marido da Sra. Jones. Quando ela viu a pessoa chegando, a cor do rosto de Maria desapareceu instantaneamente. Oscar, por que você está aqui? Charlie reconheceu o homem. Ele era Oscar Sanderson, um filho famoso de uma família rica de Los Angeles. Ele era arrogante e dominador, pois contava com o apoio da família Sanderson. Até Charlie sofreu muito em suas mãos. Mais tarde, a família Sanderson entrou em colapso porque escolheu o lado errado. E Oscar também desapareceu. Charlie examinou o homem à sua frente da cabeça aos pés. O jovem, antes brilhante e bonito, estava agora em um estado extremamente esfarrapado. O cabelo e a barba por fazerem seu rosto mostravam que ele havia negligenciado a higiene pessoal por muito tempo. A gola amarelada e enrolada exalava um leve cheiro de suor, fazendo Charlie franzir a testa em desgosto. Oscar, você diz ser marido da Maria? O que quer dizer? O que eu quero dizer? Oscar zombou e jogou uma certidão de casamento para a multidão. Maria, você se importa em dizer ao Sr. Sullivan o que isso significa? Oscar olhou sinistramente para Maria, que estava escondida num canto. Ele odiava aquela mulher até a morte. Quando a família Sanderson se meteu em encrenca, Maria suspirou o dia todo, preocupada com o futuro deles. Ele se sentiu angustiado ao ver isso. Então contou a Maria que, antes do Sr. Sanderson ir para a cadeia, alguém lhe deixou uma quantia em dinheiro. Como resultado, Maria fingiu ser leal a ele. Mas tirou o dinheiro dele e voltou para casa quando ele não estava prestando atenção. Ele não tinha dinheiro, e isso tornava a vida difícil. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma passagem de volta para casa. Se não tivesse conhecido um bom samaritano, provavelmente teria morrido de fome no exterior, e ninguém saberia. Maria gritou. Eu não o conheço! Ele só veio aqui para roubar meu dinheiro! Charlie, acredite, eu só amo você. Maria não admitiu. Mas a certidão de casamento que Oscar mostrou era uma prova sólida. O assunto ficou muito claro neste ponto. 6 anos atrás, a família Sullivan faliu. Maria temia que Charlie usasse o fato de eles terem sido namorados de infância para importuná-la. Aconteceu que o único filho da família Sanderson, que estava no centro das atenções na época, demonstrou interesse por ela. Como tal, ela deixou Charlie sem hesitar e escolheu ir para o exterior com Oscar. Ela se casou com Oscar no exterior e viveu a vida de uma esposa rica por alguns anos, como desejava. Infelizmente, os bons tempos não duraram muito. A família Sanderson foi eliminada por ter contrariado pessoas que não deveriam. Oscar se tornou igual a todos os outros da noite para o dia. No começo, as coisas estavam bem porque Oscar ainda tinha algum dinheiro sobrando. Maria, por outro lado, estava tão acostumada à vida de uma esposa rica que gastava dinheiro generosamente que não aguentou mais, depois de apenas 2 meses. Foi então que surgiram as notícias de que Charlie havia aberto seu próprio negócio com sucesso e se tornado uma estrela em ascensão. No mundo dos negócios, Maria decidiu ficar com os bens restantes de Oscar e voltar para casa. Quando descobriu que Charlie ainda sentia algo por ela, decidiu reatar o relacionamento com ele. Tudo estava indo bem, mas Maria descobriu que estava grávida. Ela mentiu para Charlie dizendo que a criança era dele, e a usou para se tornar parte da família Sullivan. Ela temia que, se mantivesse a criança por perto, Charlie descobriria a verdade no futuro. Por isso, ela a alimentou com frutos do mar, mesmo sabendo que ela era alérgica a frutos do mar. Depois que a criança morreu, ela me culpou por isso. Enquanto Oscar continuava a despejar acusações, os olhos de Charlie ficaram vermelhos de ódio. Maria havia mentido para ele, dizendo que fora a família Jones que a forçara a ir para o exterior, e ele acreditou. Mas agora... Oscar zombou. Preciso te contar como ela subiu na minha cama. Oh, grande Sr. Sullivan, se o senhor realmente precisa se divertir com mulheres, já sabe onde procurar. Qual o sentido de roubar a esposa e o filho de outra pessoa?
A expressão de Charlie ficou ainda mais fria. Ele machucou Adriana, a pessoa que mais o amava, por alguém assim. Pensando nas inúmeras vezes que aquela pessoa chorou, a dor de Charlie piorou cada vez mais. Naquela época, ele só pensava que Adriana estava com ciúmes, que Maria poderia ter seu filho. Então ele ficou cada vez mais decepcionado com Adriana. Mas agora que ele pensava nisso, ficou claro que foi Maria quem deliberadamente a incriminou. Maria, você realmente é especial. Ele disse isso com os dentes cerrados. E havia um olhar sinistro em seus olhos que ninguém jamais tinha visto antes. A vingança de Charlie veio rápida e ferozmente. Ele recuperou tudo em nome de Maria e a expulsou da família Sullivan. Ele manipulou as coisas de tal maneira que Maria acabou com uma enorme dívida de jogo e logo perdeu o último pedaço de sua propriedade. A ideia original de Oscar de forçá-la a pagar o preço foi frustrada. E então ele espanca Maria com raiva. Maria também não era alguém com quem se brincava. Os dois moravam em um porão qualquer, na cidade, e brigavam todos os dias por questões triviais. Por serem casados, outros não podiam interferir. Charlie ainda não queria acreditar que eu estava morta. Então selou meu corpo em um caixão de gelo e pediu a um xamã que realizasse um ritual. O xamã apenas olhou para o meu corpo, balançou a cabeça e suspirou. O fogo em seu coração havia se apagado. Ela não poderia ter sobrevivido. O corpo de Charlie balançou, e ele respondeu por reflexo. Como é possível? Ela é uma sacerdotisa sereia. Não importa quão forte seja uma raça. Uma vez que perca seus poderes mágicos inatos, ela não será diferente de uma pessoa comum. Ela lhe deu tudo, até mesmo sua carne e sangue. E ficou com um corpo igual ao de qualquer pessoa comum. Todos os que vivem eventualmente morrerão. No momento em que as palavras caíram, todo o caixão de gelo tremeu. Charlie percebeu algo e entrou em pânico. Ele correu e pressionou a tampa do caixão, mas não conseguiu impedir que meu corpo se dissipasse aos poucos. Charlie caiu de joelhos, tomado pela tristeza. Ele viu meu corpo se transformar em nada, sem deixar nada para trás. Ele finalmente percebeu que eu estava realmente morta. Por quê? Por quê? Charlie não conseguia entender. Ele pensava que eu era uma criatura onipotente de outro mundo que estava apaixonada por ele. Mas ele esqueceu. Se eu fosse realmente onipotente, não teria deixado que ele me humilhasse por tanto tempo. Isso é horrível. O xamã olhou para Charlie e pareceu ter algo a dizer. Por fim, balançou a cabeça e foi embora. Charlie ainda estava atordoado e não percebeu que o xamã não estava se comportando bem. Ele então recebeu um telefonema. Sr. Sullivan, más notícias. Sua mãe sofreu um acidente de carro. Quando Charlie correu para o hospital, Julia foi retirada do pronto-socorro. Ela teve sorte de sobreviver, mas teria que passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Ao ver o filho aparecer, Julia começou a chorar instantaneamente. Ela engasgou e agarrou a ponta das roupas de Charlie, mas não sabia o que dizer. Ela estava chateada com a série de eventos infelizes que aconteceram recentemente. Ela havia planejado ir às compras com as amigas para relaxar. De alguma forma, ela foi ofuscada por uma espécie de névoa mental e, num acesso de raiva, bateu o carro no canteiro central da rua. O estranho é que todos saíram ilesos do acidente de carro, exceto ela, cujas pernas foram quebradas e tiveram que ser amputadas. Julia não percebeu que a pulseira de já de sangue que havia arrebatado e usado no pulso brilhava fracamente, cintilante como sangue. Meio mês após minha morte, Charlie ouviu de algum lugar que havia um ser sobrenatural assombrando o Monte Tom, na cidade vizinha. Ele acreditou e ficou lá dia e noite, na esperança de me ver novamente um dia. Mais uma vez, tudo em vão. Charlie desceu a trilha da montanha, atordoado. De repente, uma figura saltou dos arbustos ao lado dele. Essa figura ergueu uma faca, apontou-a para Charlie e correu até ele. Charlie reagiu rapidamente. Chutou a pessoa no peito. Um grito foi ouvido, e Charlie pôde ver claramente que a pessoa era Maria. Charlie, eu vou te matar! Maria parecia enlouquecida. Os dias de tormento com Oscar haviam esgotado toda a sua energia. Durante outra discussão, ela acidentalmente esfaqueou Oscar. Mas depois de um breve pânico, Maria olhou para Oscar deitado em uma poça de sangue e de repente teve uma ideia. Em vez de passar o resto da vida assim, ela decidiu que preferiria arrastar seu inimigo consigo para a morte. Ela sempre foi uma pessoa que faria qualquer coisa para atingir seus objetivos. E sempre foi vingativa. Ela nunca mudou. Ela escondeu o corpo de Oscar na geladeira e descobriu o paradeiro de Charlie por várias fontes. Quando soube que Charlie já havia sido visto naquela montanha muitas vezes, ela foi até lá com uma faca. Foi você quem me destruiu. Mesmo que eu morra, vou te arrastar comigo. Ela ainda estava gritando com Charlie quando foi levada pela polícia. Mas este zombou e não levou a sério. Ele era muito habilidoso em artes marciais. Maria, uma jovem mimada, não era páreo para ele. Ele achou ridículo que ela quisesse arrastá-lo para a morte. Mas Charlie não riu por muito tempo. Ele caiu no chão incontrolavelmente, olhando horrorizado para suas pernas dormentes. Minhas pernas. O assistente discou rapidamente o número de emergência. Todos os exames feitos no hospital foram inúteis. E os médicos disseram que estavam desesperados. Os resultados mostraram que não havia nada de errado. Mas como uma pessoa saudável poderia de repente ficar incapaz de andar? 3 dias depois, na casa da família Sullivan, Julia bateu à porta, chorando. Charlie, Charlie, sai! Não faça nenhuma besteira! As pernas de Charlie ficaram inexplicavelmente dormentes 3 dias antes. E os médicos não conseguiam descobrir a causa. Quando todos estavam perdidos, Charlie de repente percebeu algo. Ele se trancou no quarto e não saiu por 3 dias inteiros. Julia olhou fixamente para a porta trancada, ainda incapaz de entender como as coisas tinham acabado daquele jeito. Há apenas um mês, seu filho era um novato nos negócios. Conforme noticiado por todos os grandes meios de comunicação, e ela era a mulher rica invejada por todos. Mas as coisas pioraram. Ela havia perdido as 2 pernas em um acidente de carro, e teria que depender de uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Charlie era inquestionavelmente saudável, mas ficou incapacitado sem motivo.
Até as ações do grupo Sullivan caíram drasticamente por causa do acidente de Charlie. Mas Charlie, que deveria sair para tomar conta da situação, trancou-se no quarto e se recusou a ver qualquer pessoa. Como é que de repente ficou assim? Julia não conseguia entender até que o xamã apareceu de repente em sua porta. É porque esse é o seu destino original. Você se tornou rica e poderosa por causa dela. Agora que ela está morta e seu poder divino se dissipou, você naturalmente retornará ao seu destino original. O xamã não disse isso explicitamente, mas Julia sabia que ela era eu, Adriana, aquela que sozinha liderou a família Sullivan de volta à sua glória. Adriana, aquela que ela tanto odiava. Aquela que ela acreditava ter sangue demoníaco. Como seria a família Sullivan se Adriana não tivesse aparecido há 6 anos? Um arrepio percorreu a espinha de Julia quando ela se lembrou. Charlie foi caçado por seus inimigos e morreu com o corpo todo completamente destruído. O Sullivan Group declarou falência e, no dia em que foi adquirido, ela pulou do telhado. A família inteira foi dizimada. Este é o fim predestinado da família Sullivan. Este é o fim predestinado da família Sullivan. Reddit Contos e Afins. A porta foi aberta de repente. Charlie, que estava atrás da porta, ouviu tudo. Ele encontrou o olhar de Julia e seus lábios secos se moveram levemente. Mãe, esta é a nossa retribuição. Suas pernas paralisadas foram apenas o começo. Nos 2 meses seguintes, os braços de Charlie também pararam de funcionar. E então suas costelas quebraram misteriosamente. No final, todos os ossos de Charlie por todo o corpo foram quebrados. E ele não conseguia nem virar a cabeça. Só conseguia ficar deitado na cama, lutando para respirar. Reddit Contos e Afins. Ele não conseguia aceitar que se tornasse assim. Então pediu ajuda aos seus antigos subordinados. Ele os fez alimentá-lo com veneno, encerrando assim sua vida. Após a morte de Charlie, o preço das ações da Sullivan Holdings despencou. Julia havia perdido o marido e o filho quando ainda estava na meia-idade. E seus cabelos ficaram grisalhos da noite para o dia. Ela vendeu a empresa e usou o restante do dinheiro para enterrar Charlie. Então, cerca de 6 anos depois, ela subiu no telhado novamente. Mas desta vez, não havia ninguém como Adriana, que estava disposta a desistir de tudo para salvar a família Sullivan. O vento frio chicoteou seu rosto e Julia finalmente sentiu arrependimento. Adriana, sinto muito. Ela fechou os olhos e caiu no vazio. Minha alma flutuava no ar, absorvendo toda a cena. No momento em que Julia caiu do prédio, as amarras profundas em minha alma finalmente se dissiparam. Um portal de luz surgiu diante dos meus olhos e se abriu lentamente. Não hesitei quando me aproximei. Com isso, os placares ficaram empatados. Fim, que Deus te abençoe.